Mauro César, um dos principais jogadores do Flamengo, se não o principal jogador do Flamengo neste momento em campo, Bruno Henrique, indiciado pela Polícia Federal. Mauro. Boa tarde a todos. Bem, acho que a questão, assim, são 2 pontos que têm que ser sempre ressaltados. Primeiro, né, quando envolve um jogador de futebol, uma situação como essa, você tem 2 lados. 3 vertentes. Uma das pessoas que analisam a coisa de forma equilibrada. Outra, os torcedores do time desse jogador que vão tentar minimizar, né? E outra, aqueles que torcem por outros times, não gostam daquele time, vão tentar amplificar o negócio. Condena o cara, outro não fez nada. E aqueles que vão analisar de forma equilibrada. A nossa obrigação, evidentemente, é analisar de forma mais equilibrada possível. E um básico princípio do jornalismo é que jornalista não acusa, jornalista dá informação, né? A informação ela vem por intermédio de fontes, como o caso da Polícia Federal e tudo mais, foi que claramente aí transmitiu informação a colegas que publicaram, e você, em cima disso, você vai discutir, vai analisar, vai comentar, mas com extrema responsabilidade. Quem não entende, quem não sabe do que eu estou falando, quem não está entendendo, vai no Google, escreve lá, Escola Base. Aí você vê um dos maiores absurdos da história desse país, que foi a irresponsabilidade jornalística levando a vida de pessoas ao fim, né? Depois faz documentário para tentar consertar, mas é tarde demais. Aliás, o documentário só piora, na minha visão, profundamente irritante a situação. Como cidadão, a gente fica revoltado de ser da nossa profissão, acho que é um pouco mais. Então, o Bruno Henrique tem o direito à defesa, o Flávio, que é advogado, pode falar disso até com uma propriedade, como qualquer cidadão, até que prova o contrário, ele é inocente. Ponto. Mas, o que foi publicado ontem, gente, é muito comprometedor. Porque são vários diálogos nos quais ele fala sobre o assunto, ele troca mensagens. A não ser que alguém prove que aquilo ali tudo é falsificado, forjado, o que não parece ser, né? Não parece ser. Então, tem que ter o cuidado, ao mesmo tempo, a gente não pode se omitir de comentar sobre algo que foi apresentado e que parece muito grave. Me espanta, assim, como que o jogador de futebol nos dias de hoje consegue ainda ser tão tolo, um jogador, porque não é o primeiro, né, a se envolver nisso. É importante frisar que existe, hoje, por acaso, até uma coincidência, a CBF talvez nem anuncie hoje por conta dessa confusão toda, mas, embora não implique em nada, pelo contrário, a CBF fechou um acordo, um contrato com a empresa chamada Esporte Radar, que é uma empresa que, entre outras coisas, ela acompanha e monitora os movimentos nas apostas esportivas. Então, vamos imaginar o seguinte: determinado time está jogando e, do nada, começam a descarregar várias apostas no cartão amarelo para um determinado jogador. O Vampeta. Né? O Vampeta está jogando. E, de repente, digamos assim, lá de Nazaré das Farinhas, terra do Vampeta, começa a ter várias apostas. Ou aqui de São Paulo mesmo. Por que todo mundo está apostando aqui que o Vampeta vai levar cartão amarelo? Volume grande, assim, anormal. Acende uma luzinha. Eles já alertam. Muitas vezes o próprio site de apostas percebe o movimento e ele se manifesta. Tanto que você vê que ele fala que não recebeu. O primo, né? O rapaz está falando com ele, fala que não recebeu o dinheiro. Isso, porque estava em análise. Estava em análise, exatamente. Já é isso aí. Pois é. Então, no caso específico, né, tem esse diálogo todo e, assim, é incrível porque o jogador tem que saber isso. Não é um negócio que você vai lá fazer e que os caras estão de bobo ali. Porque quem é passado para trás nessas horas é a casa de aposta, que está pagando, e os demais apostadores de todo esse sistema. E por mais que as pessoas sejam contra ou a favor da aposta esportiva, gente, primeiro, ela está no mundo inteiro. Nos Estados Unidos você aposta, tem corrida de cachorro. Na Inglaterra você encosta, tem uma rede chamada William Hill. Você anda em qualquer rua de Londres, vai trombando nas lojas dos caras. Sempre foi assim. Antes até das apostas via internet. O cara ia lá e apostava. Em todo lugar tem. Então, no mundo inteiro tem aposta esportiva. O Brasil não é diferente, então não é um fenômeno aqui localizado. É importante ter regulamentação. O Brasil entrou nesse processo agora recentemente. E é importante que o atleta entenda que ele não pode participar em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O Tonali fez gol domingo no 4-1 do Newcastle sobre o Manchester United. Jogava pelo Milan. E o Tonali foi suspenso por acho que 10 meses, não falha a memória, porque ele apostava na vitória do time dele quando era atleta do Milan. E cumpriu a suspensão no Newcastle. O Newcastle tinha nada com isso, comprou o jogador, de repente o cara foi punido, ficou sem um jogador durante um período, né? E ele apostava na vitória do time dele, ou seja, não é que ele estava forjando alguma coisa. O cara entra em campo para vencer o jogo. Você fala, mas qual o problema? Ele entra em campo para vencer, ele apostou que ele vai ganhar. Ele não pode. O jogador, o árbitro, o técnico, os personagens que fazem o futebol, que podem mudar os destinos de uma partida, de uma forma direta ou indireta, eles não podem participar de forma alguma.
No caso do Paquetá, até foi amplamente discutido isso. O jogador assina um contrato com o clube e tem lá os termos de conduta da Premier League. Um deles não pode participar de aposta esportiva, em hipótese alguma. O Paquetá, que também até que prova contrária, ele é inocente, mas também existem vários indícios muito pesados, segundo a imprensa inglesa, por isso fala-se até em banimento do atleta. Então, assim, eu acho que lamentável, impressionante como alguém pode se envolver nisso, numa situação como essa. Mais chocante ainda que o jogador que ganha tão bem e os valores são muito pequenos diante daquilo que ele recebe como remuneração. Então, é mais bizarro ainda se aquilo tudo for confirmado como verdadeiro. Um ponto importante tem que ser ressaltado: qualquer movimento nesse sentido é um ato de desonestidade, por isso tem a parte criminal. Não é honesto, você está forjando uma situação para alguém tirar proveito, né? E aí tem nos diálogos uma coisa que me chama a atenção: é o seguinte: se no diálogo alguém falasse assim, e aí, vai tomar cartão contra o Santos? Vou. Isso aí é amplamente falado, né? Até os repórteres, você já deve ter feito isso, Pedro, como repórter, o Flávio lá atrás também, de chegar antes do jogo e falar: olha, que o Vampeta está com 2 cartões amarelos e deve forçar o 3º cartão. Para jogar um clássico. Para jogar um clássico. O próximo jogo contra um time pequeno, depois tem um clássico. As pessoas falam isso abertamente, que isso aí, o cara vai forçar, é uma estratégia. Não, eu quero tomar um cartão, porque eu não quero jogar esse jogo, jogar o outro, né? Enfim, ou o cara vai para a seleção, né? Aí tem data FIFA, força o cartão para cumprir na data FIFA, que tem jogo na data FIFA, e o cara volta depois. Isso aí é falado abertamente. Podemos até discutir num outro momento se isso é certo ou errado, se deve ou não deve, se é ético ou antiético, outra história. Mas isso nunca foi combatido, sempre foi tratado como uma coisa do futebol. Eu tenho o direito de querer tomar um cartão. Claro, você corre o risco de tomar um vermelho também. Você vai para dar um amarelo, de repente o juiz acha que a falta que você fez foi muito dura, dá um vermelho. O risco que o jogador corre. Mas enfim, se fosse um diálogo que ele falasse: olha, não, eu devo tomar um cartão contra o Santos para ficar fora do próximo jogo e voltar no seguinte, que acho que era contra o Palmeiras até. Alguém poderia dizer: bem, ele não induziu ninguém a apostar nada, ele só falou que ia tomar um cartão. O outro que falou: mas não, mas os diálogos, se confirmada a veracidade, evidentemente, sempre com essa ressalva, né? Ele dialoga sobre o assunto. Então desenvolve. Como é que você defende isso? Como é que você... É complicado, uma situação muito delicada, muito delicada. E aí tem um outro ponto que eu gosto sempre de destacar nessas horas, que é o seguinte: um jogador de time pequeno, né? Não sei se as pessoas sabem, mas o futebol, ele desemprega dezenas de milhares, dezenas não, mas milhares e milhares, mais de 10 mil de trabalhadores quando acabam os estaduais. Porque os times que não têm mais calendário, não têm mais competição para jogar, por exemplo, você pega assim, a 4ª divisão de São Paulo. Quem não se classificou ali entre os 8, onde está o Audax, né? Está na 4ª divisão. Quem não se classificou entre os 8, não tem mais nada para jogar. Talvez tenha uma Copa São Paulo da vida, alguma copinha, não sei, a copinha não, mas aquela Copa Paulista, né? Alguns jogam, outros não. Mas você não consegue manter um elenco profissional. Os jogadores dos times da 4ª divisão ganham 3, 4 mil, 5 mil, 6, 7 é um salário alto de muitos clubes. Esses caras ficam sem emprego. Acabou o Campeonato Paulista da 4ª divisão, os clubes desativam praticamente seus departamentos de futebol, fica o jogador da base, o técnico vai embora, a comissão técnica, o massagista, pode ir para a rua. Não tem trabalho, não tem jogo, não tem renda, não tem receita, não tem jogo. Esse pessoal todo fica na rua. Você pega um jogador numa situação dessa, de repente até com o salário atrasado e tudo, ele é mais vulnerável a uma situação como essa. Se alguém fala: pô, faz uma aposta aqui, você vai ganhar uma grana. Cara, eu estou quebrado, não tenho comida em casa, eu estou desesperado. Não, o crime é o mesmo. Sim. O erro é o mesmo, mas a situação é diferente. Estamos falando de alguém... O cara tem uma grande atenuante. Olha, eu cometi um erro, digamos, mas eu estava desesperado. Não dá para você falar isso de um jogador de 1ª divisão que atua num time grande e ganha um salário fantástico. Então, assim, por quê? Sabe? É inacreditável. Por quê? Por que você faz? E eu acho que outra coisa, aí não é culpa de clube nenhum. Vale para os outros jogadores se envolveram de outro. Porque o clube não pode ser babado de jogador, gente. O jogador tem que saber a sua responsabilidade. É a mesma coisa que a Jovem Pan me contrata, eu sou jornalista. Eu tenho que saber a minha responsabilidade. Fiz todas as ressalvas aqui no começo do meu comentário justamente por isso. As pessoas têm que entender a nossa responsabilidade. Você chegar na rede social e falar: é isso mesmo, tem que punir, picareta. Problema seu. Você está também se expondo, alguém pode te processar por isso. Sim. Mas é claro que o que a gente fala tem uma repercussão muito grande, as pessoas estão acompanhando. Então a gente tem que ter responsabilidade de colocar bem claro. Até que prova o contrário, todo mundo é inocente. Mas as evidências apresentadas complicam demais a vida do atleta, né? E se comprovado, se for algo assim, lá adiante, irrefutável, provas irrefutáveis que você não consegue contra-argumentar e houver uma condenação, digamos assim, por parte do STJD, que agora a bola vai para o STJD, né?
a punição tem que ser severa, gente. Não tem jeito. Se você não punir severamente, vale para qualquer jogador. E aí tem uma outra questão. As casas de apostas, elas são as grandes responsáveis pela bolha do futebol hoje, com muito dinheiro que entra nos clubes, né? Você pega um caso de um Palmeiras que abriu mão de um velho patrocínio que já ia fazer 10 anos agora, em janeiro desse ano, completou praticamente, foram 10 temporadas, na verdade, né? Começou em 15 e terminou em 24. Das empresas da presidente, já era patrocinador antes de ela se tornar presidente, né? E saiu e entrou o quê? Uma casa de aposta. O Flamengo, onde joga o Bruno Henrique, tem o patrocínio de uma casa de aposta e uma outra com o nome do clube, que na verdade pertence a outra casa que patrocina. Uma espécie de parceria entre eles. E todos os clubes têm patrocínio de casa de aposta. Então, a preservação, digamos, da seriedade do mercado e de que a coisa realmente funciona, ela é fundamental para todo mundo. Porque se isso cai em descrédito, vou apostar, não vou receber, o cara arma o negócio e tal, isso é ruim para todo mundo. Então, todo mundo tem interesse, gente. Todo mundo tem interesse. As emissoras todas têm patrocinadores de casas de aposta, transmissão de jogo, as placas de publicidade, ela está inserida no contexto do futebol. Então, vocês acham, sinceramente, que não existe uma infinidade de interessados nisso? E ninguém quer que o negócio seja colocado como algo que não tem credibilidade. Pelo contrário. Eles trabalham para mostrar o quê? Não, eu tenho a licença do governo, eu sigo as normas determinadas pelo governo. Até hoje a preocupação de falar, não, é só entretenimento, não é para você ficar rico, jogue com responsabilidade. Tudo isso é colocado hoje em dia, até na publicidade das casas de aposta. Por quê? Porque é importante para o mercado e elas estão tentando estar, evidentemente, dentro daquilo que foi colocado na regulamentação. Então, qualquer desvio pode afetar todo esse ecossistema. Então, todos os clubes, patrocinadores, empresas que são patrocinadas, todo mundo tem interesse nisso aí. Todo mundo tem interesse. E aí o jogador se coloca numa situação como essa, mas aí tem um outro lado. Você pega casos como o do Aleph Manga, voltou a jogar, o caso do Bauerman, né? Pode ser que a punição não seja tão severa, né? Sim. Por outro lado, assim, são diálogos ali que, se comprovados, realmente deixam o jogador numa situação difícil, e é um jogador muito grande. Pode ser pego assim, olha, agora vou mudar aqui de exemplo também. Porque, Maldo, fica assim, Maldo, quer dizer, você falou, né? Casa de aposta, né? Aposta sempre não é assim. Todo mundo gosta de jogar, jogo do bicho, um monte de coisa. Parece que a casa de aposta é uma coisa muito irregular. Por exemplo, com travessão, jogo do bicho, não sei o que, papá. As casas de aposta querem mostrar que ela paga, que ela não está burlando nada, ela está sendo lesada. Está pagando imposto. Agora um monte aí regulamentação. Então elas vão para dentro para mostrar. Por exemplo, o caso do Paquetá, o próprio site, sim, a casa de aposta do time. No caso, você pode até falar o nome, porque ela nem está no Brasil, acho que até dá para falar. É a Betway, não existe no Brasil. Está na camisa do West Ham United. E foi nessa casa de aposta que fizeram a aposta. E ela vai querer defender. Ela denunciou. Ela denunciou o jogador do time que ela patrocina. Sim, exato. Porque para ela o mais importante é mostrar a seriedade dela. Eu sou sério, eu pago. Você apostou, ganhou, você vai levar. Se os cambistas fazem lá, outros apostam, os jogadores se vendem, não é nós estamos agora, eu acho que esse mercado deveria evoluir numa direção de eliminar. Eu sei que isso teria impacto, mas assim, já falei isso várias vezes. Eu penso que apostas que dependem de uma pessoa não deveriam existir. Tomar cartão amarelo, por exemplo, número de escanteios, o número de cartões amarelos. O árbitro pode manipular isso. Aí você coloca assim, o Corinthians vai levar mais de 5 escanteios. O árbitro, se ele quiser, ele dá um escanteio que não foi ali, vai ter 5 escanteios. Cartão é facílimo para ele. Mais de 9 cartões, paga bem pra caramba. Opa, eu saio dando cartão para os dois times, para não parecer que eu estou perseguindo o time. Para os dois times. Corinthians e Palmeiras. Encostou, cartão. Daqui a pouquinho eu dei 9 pro Corinthians, 10 pro Corinthians, 8 pro Palmeiras. Exemplo, eu apostei que ia dar... Apostei não, alguém apostou, eu não vou apostar, eu sou o juiz. Mas eu dei a dica pro cara, o cara apostou lá mais de 9 cartões pro Corinthians, uma odd alta, o cara mete uma... Só que assim, aparece lá. Ou então, esse tipo de aposta, limitar. R$20, R$15, R$5, porque aí você só tem um jeito de ganhar muito dinheiro. Uma infinidade de CPFs apostando em grande quantidade. Aí o que eu falei, no Esporte Radar aparece a luzinha lá, opa, tem 1.000 caras apostando aqui, 2.000 CPFs apostando. Que diabo? É óbvio, fica muito evidente que tem alguma ação fraudulenta ali se desenhando. E aí você já inviabiliza o negócio. Porque
Uma coisa é você apostar na vitória, qual vai ser o placar. Ninguém controla isso. Você não controla qual vai ser o placar de um jogo. Uma pessoa não controla. Você teria que combinar com todo mundo. É impossível praticamente. Você combinar com 2 times, com um árbitro. Qual vai ser o placar? Com quantos minutos vai ser o primeiro gol? Né? Isso aí até dá. O goleiro pode aceitar um frango. Pode. Vai ter um gol nos 5 primeiros minutos. A bola vem, o goleiro deixa passar. Putz, passou aqui, falhei. Pode acontecer. Então, assim, qualquer coisa que dependa de uma pessoa, eu acho que não deveria ser. Eu sei que restringiria muito, mas seria, eu acho que um avanço. Ou limitar o valor. Lá atrás, vamos supor que tem alguns jogadores que chegam mais, né? Por exemplo, o Júnior Baiano vai tomar cartão. E aí, bomba. E o cara não tem nada a ver, que ele chegava junto mesmo. Porra, cara de aposta, tá todo mundo falando que o Júnior Baiano... Felipe Melo, Otamendi. Hoje, tempo de hoje. Sim. Uma galera tudo joga. Vamos supor, Otamendi senta o pau, né? Porra. E o cara joga o jogo dele, não tem nada a ver com uma aposta e diz, pô, será que esse cara tá envolvido com alguma coisa? Qualquer coisa. Aí vem alguém do bairro dele que bota um dinheiro e fala assim, não, esse aí é de bater. Mas quando é assim, um derrame de gente para jogador que não é viril, por exemplo assim, o Bruno Henrique é um atacante, o Paquetá não é um jogador que é de ficar batendo. E quando passa os lances do Paquetá, né, que tem os lances, a gente fala, pô, não é possível. Aquela coisa dele que faz jogador volante, quer chegar a bota, zagueiro, ele é um meia, pô. Aí fica muito suspeito, né? Hoje em dia, qualquer coisa no meio do futebol já gera esse questionamento em rede social, se tem envolvimento com casa de aposta ou não. E a gente está acompanhando o lance no jogo contra o Santos, Campeonato Brasileiro 2023. Ele faz essa falta para cima do Soteldo e recebe o cartão amarelo nessa partida lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Eu, como ex-atleta e agora trabalhando aqui no grupo Jovem Pan, sabe o que eu vou fazer, Pedro? Eu vou me abster de qualquer comentário, vou esperar que a justiça decida, porque eu vi o Mendy, lateral esquerdo, que foi campeão do mundo com a seleção da França, e era atleta do Manchester City, ser condenado, ficou um tempo preso, perdeu o contrato com o Manchester City e praticamente está jogando um time pequeno agora, eu acho, se eu não me engano, na França. Depois de tudo, ser absolvido pela justiça, né? Que são logo competentes. Daniel Alves acabou de ser agora absolvido e está processando todo mundo aí que cumpriu uma cana dura e agora foi absolvido de tudo. Eu, em relação ao Bruno Henrique, eu vou esperar a justiça decidir. Não tenho o que comentar, porque se tem órgãos competentes para isso, na hora de julgar, condena. A gente vem, comenta, não só aqui nos veículos de comunicações, o erro daquilo que se foi feito. Daqui a pouco sai e fala que é errado e o cara compra aí. Só faltava agora ser verdade ou ser mentira, o cara ser afastado e lá na frente dizer, não, estava tudo errado, tem que ser absolvido. Está tendo o caso do Paquetá também. Então, eu só vou acompanhar mesmo o dia a dia e esperar que a justiça decida. Temos que tomar todos os cuidados que o Vamp colocou, sem dúvida. E aqui colocar algumas situações que eu tenho usado, inclusive, para falar com relação a outros atletas. Isso tudo me parece uma falta de uma melhor orientação. Você olha a data, 2023, até então, salvo engano, não se sabia dessas fiscalizações rigorosas com relação a esse tipo de situação. Então você vê um caso como o do Paquetá, que está rolando lá, está rolando, que é um julgamento demorado, mas provavelmente o Paquetá vai ter uma pena muito pesada se não for banido do futebol. No Brasil, essa situação de banimento não existe por ser primário. Ele pegaria até 2 anos, se for condenado, e no caso de uma reincidência seria banido. A menos que se ache alguma outra situação que significaria uma outra atitude dessa, e aí no mesmo processo pode tomar. No caso do Paquetá, são 4 ou 5 situações que foram colocadas. Eu lamento muito, porque a gente sabe a origem desse pessoal, do Bruno Henrique principalmente, é um cara que eu tive a oportunidade até de entrevistar a família dele, entender que é um cara de uma origem muito humilde. E o cara perde a noção desse tipo de coisa. Então é aquela história da facilidade que o cara encontra e acaba fazendo uma bobagem. Ele precisava disso? Não. Ele poderia ajudar o primo, sei lá quem é lá, a pessoa.
Poderia, mas aí sabe aquela coisa de facilidade? Falta de orientação, enfim, é uma série de situações que levam a esse tipo de coisa. A ocasião que acabou gerando talvez uma facilitação disso. Eu lamento profundamente, eu tenho muita tristeza. Claro que se comprovado foi uma atitude desonesta, foi. Merece ser punido? Tem que ser punido, a lei é assim. Mas eu me dou o direito de lamentar, porque são pessoas que vêm de uma origem muito humilde, não são orientadas, chegam numa situação que eles não imaginavam chegar, e aí encontra esse tipo de facilidade e acha que é tudo muito simples, né? É muito simples, eu tomei várias vezes cartão amarelo, não quer dizer nada e tal, e no entanto há toda uma estrutura por trás que pode levar ao indiciamento, e tem que ser assim, tem que ter uma estrutura mesmo por trás que faça isso acontecer. Lamento muito, fico muito triste pelo caso do Bruno, mas entendo que tudo deve ser apurado. Bruno Henrique, Paquetá, todos. Luiz Henrique, tudo tem que ser apurado. E torcer para que, de alguma forma, apareça uma situação onde ele comprove que não tem culpa na situação. Mas me parece muito, sabe aquela coisa do brasileiro, levar vantagem em tudo? Meio que isso. Aí eu nem preciso, mas eu vou levar uma vantagemzinha aí, tá bom, tá aí mesmo, custa nada, vai. Eu fico muito triste, eu lamento bastante. Minha tudo com ela, principalmente ao Bruno, que eu não vou dizer que eu seja amigo íntimo dele, imagina, longe disso. Conversei com ele 2 ou 3 vezes. Mas por conhecer a história, a família dele, tudo aquilo que ele viveu, o avô que ajudava para poder ir em treinamento e tal, isso tudo pode ser, né, tudo jogado no lixo por uma situação dessas que mancha a carreira do cara, né? O Vamp citou o caso do Mendy, ali era acusação de estupro, 5 ou 6 casos, foi absolvido em todos, mas a carreira foi manchada, passou a carreira. Ficou preso quase 2, 3 anos. Aí depois o cara fica 2, 3 anos preso e depois é absolvido. E aí vai jogar onde? O próprio Daniel Alves, segundo, a gente não sabe o que aconteceu, claro. Mas a própria justiça da Espanha agora fala que ele é inocente. Até a estátua dele. E aí o cara dele, tomou 1 ano. Até a estátua dele tiraram. Lá na cidade dele. E aí, como é que faz isso? E nesse caso aqui, no caso do Bruno Henrique, se ele for condenado a 2 anos, acabou a carreira dele. Tem 34 anos, acabou a carreira. É triste, eu lamento profundamente que isso esteja acontecendo com uma certa sequência no futebol, porque os casos estão começando a estourar agora, mas são casos que vêm de lá atrás. Lamento e espero que até essas acusações, essas coisas todas, elas sirvam para que outros tomem mais cuidado, né? Ajam com correção e tal. Sempre é mais barato se agir corretamente, né? É isso. Assim como a gente comentou nos casos envolvendo o Luiz Henrique e o Lucas Paquetá, o Bruno Henrique não precisa disso. Mas o entorno do jogador, tem família, tem amigo, tem parça. E aí, enfim, o jogador não precisa disso, mas às vezes pode acabar sendo influenciado por pessoas ali do seu entorno.